Olá pessoal, Henrique Moraes falando. No nosso encontro de hoje nós vamos estar tratando sobre o conceito de personalidade e nós vamos estar fazendo uma articulação teórica entre o, como a psicoterapia trabalha e desenvolve as suas ações, pensando nas características pessoais, nos padrões de personalidade que são desenvolvidos. E na mesma forma, nós vamos discutir como a personalidade é entendida, é encarada e desta forma como trabalhamos na prática. De que maneira a personalidade e o entendimento adequado da personalidade ela é central para o desenvolvimento dos nossos trabalhos. Tá? E a gente tem uma coisa muito importante nessa aula de hoje, porque o desenvolvimento e o entendimento adequado das estruturas e da dinâmica da personalidade, ela se dá dentro do próprio setting terapêutico, dentro de uma conjuntura e dentro de uma perspectiva que ela envolve o trabalho dentro de um embasamento científico, epistêmico, dentro de um conceito que ela vai estar entendendo os modelos de personalidade e entendendo de que forma e onde a gente atua especificamente para que a gente possa desenvolver a personalidade de uma maneira científica, lúcida, sólida. Então vamos à aula, né? A gente vai estar no momento atual lidando com um conjunto de processos que envolvem a personalidade de uma forma que a gente vai estar encaixando o modelo da psicoterapia integrativa dentro de uma base epistêmica onde ela tem a condição de nos oferecer um conjunto de processos e de perspectivas que envolvem a prática clínica dentro de um modelo integrativo. Claro, tudo isso tratado a partir de uma metodologia, de uma configuração científica. A psicoterapia integrativa é uma área nova, um modelo de clínica inovador, sobretudo no Brasil. Nos outros países ela é uma linha já mais tradicional. Se configura como a quarta força do trabalho da psicoterapia. E o plano integrativo, o processo de trabalho integrativo, ela envolve um conjunto de métodos práticos, né, que nos dão a condição de personalizar a psicoterapia com as necessidades de um cliente individual. Por que isso? Por que isso acontece? Porque o trabalho dentro do modelo da psicoterapia ela tem um caráter essencialmente vinculado à efetividade, ao desenvolvimento de processos que permitam, né, um acelerado crescimento do nosso cliente. Então ele é sobretudo um método prático que nos permite entender as estruturas e os padrões de personalidade e de que maneira, através dos métodos e dos processos terapêuticos, a gente consegue desenvolver, né, a transformação, o crescimento dos nossos clientes de maneira efetiva. Levando em consideração que nós temos dois grandes blocos, né, quando a gente trabalha com a psicoterapia integrativa. Um primeiro pedaço é o trabalho voltado às estruturas do inconsciente e o outro bloco é o trabalho voltado para as estruturas do consciente, ou seja, o trabalho nas crenças, o trabalho no comportamento. E por isso que o trabalho com a psicoterapia integrativa ela tem uma condição de nos oferecer um crescimento e um desenvolvimento tão rápido dos nossos clientes, né? E acontece a mesma coisa no trabalho de desenvolvimento humano. O trabalho de desenvolvimento humano ele permite com a psicoterapia integrativa, ela permite que a gente consiga, de uma maneira muito rápida, muito prática, entender os processos onde a pessoa precisa se desenvolver para que possamos fazer a personalização do nosso trabalho, fazer um trabalho de desenvolvimento humano com um conjunto de princípios e de práticas da própria psicologia. A psicoterapia integrativa, por assim dizer, ela nos permite que a gente trabalhe
com a personalidade de uma maneira muito profunda, muito bem consolidada. Mas de que maneira esse trabalho ele é executado? Como nós podemos entender a personalidade dentro dos fundamentos da psicoterapia integrativa? Como é que se dá, né, esse entendimento destes processos que envolvem a consolidação de uma atividade onde a gente vai entender a personalidade a partir de dois grandes núcleos. O primeiro grande núcleo, tá, que envolve o trabalho na personalidade é o núcleo aqui do self, que é um núcleo mais denso, mais duro. E o segundo núcleo são um conjunto de papéis e de atuações, que muitas vezes, a partir da prática, da repetição de atividades sociais, nós também estruturamos e formam, né, o nosso bloco e entendimento da estrutura de personalidade da forma que a gente entende, né? E isso é bastante importante. Por quê? Porque a gente vai ter aqui nesse cenário, né, com esses dois, vamos dizer assim, esses dois grandes níveis de personalidade, um núcleo mais duro, mais central, mais imutável, e um conjunto de práticas e de núcleos de personalidade que eles são mais móveis, que eles são mais modulares, que eles têm uma permeabilidade maior à mudança. Então, muitas vezes é aí que a gente começa o nosso trabalho psicoterápico. A gente começa lidando, né, com a parte que ela é mais apresentada para a gente, né, de maneira que a gente consegue ter um entendimento geral dos processos de trabalho. A gente tem 7 dimensões básicas de atuação, tá? Primeiro, esse aspecto aqui central, que é o aspecto da personalidade mais dura, como eu falei para vocês, o self, a personalidade, é o núcleo central da nossa personalidade, da nossa matriz e padrão, né? Isso formam também os padrões de personalidade mais bem estruturados, mais consolidados, né? Para alguns autores ela tem uma ênfase mais genética, para outros autores uma ênfase mais social, mas independente dos autores, hoje a gente sabe que esse é um processo multifatorial, é um processo que envolve, né, tanto um conjunto de processos né, biológicos, de formação do nosso DNA, como um conjunto de processos sociais. Então, o nosso self mais estruturado, ele se encontra aqui nessa parte mais central, né? Essa estrutura ela vai nos dar e vai nos permitir que a gente tenha a capacidade de nos reconhecer, né, dia após dia. Repare que a nossa vida muda, as situações sociais mudam, nós crescemos, nos desenvolvemos, mas nós permanecemos com o nosso senso, né, de identidade. Ou seja, nós reconhecemos e fazemos uma diferenciação entre quem nós somos e quem são os outros, né? Esses processos que envolvem o self, eles têm uma relação, eles são ligados, eles são relacionados a 7 dimensões principais. Tá? A primeira é a matriz de identidade, onde você vai ter, né, um conjunto de papéis sociais que são desenvolvidos, né, em diferentes contextos, os domínios e os fatores psi, formando esse segundo grande eixo, o nosso padrão de comportamento e de atitudes, porque para muitas pessoas, quando a gente fala que fulano é ou deixa de, né, fulano é daquele jeito, a gente está falando na verdade de comportamento, de atitudes, de sentimentos, de crenças. Ou seja, a gente tem na nossa sociedade uma vinculação muito forte para essa terceira dimensão como formadora da nossa identidade, da nossa personalidade. Depois, os processos psicológicos internos, né, os processos básicos, ou seja, como nós funcionamos e de que maneira o nosso aparelho cognitivo, perceptivo, sensorial funciona. Isso também marca vamos dizer assim, o nosso DNA, marca a nossa impressão digital. Claro, o corpo, né, é uma dimensão importante, a 5ª dimensão,
os aspectos dos papéis sociais, da vida social, e por fim, a sétima dimensão, o que nós chamamos aqui da vida espiritual, né, que envolve os valores, que envolve um conjunto de processos que eles são vinculados a essa sétima dimensão, com a conexão, né, que nós temos com o divino, com o sagrado, as crenças, os papéis. E cada uma dessas dimensões está carregada, né, de subgrupos que formam a nossa identidade. A nossa matriz de identidade, ela é estruturada por um conjunto de práticas, né, por como nós nos comportamos na vida de casal, na vida familiar, na vida profissional, como somos em grupo. Algumas pessoas mudam quando estão sozinhos e quando vão para participação de uma vida, né, em grupo. A vida espiritual e ideológica. O segundo domínio, que é o domínio dos fatores psi, que forma também a personalidade, ela é vinculada a um conjunto de processos que envolve a ética, os valores, a racionalidade, as estruturas de comunicação, né, como nós nos comunicamos, como nós tratamos, né, o nosso contato com a arte, com a cultura, né? Ou seja, esses são domínios da nossa vida psicológica, onde nós temos a condição de muitas vezes de exercer papéis diferentes em domínios distintos. Muitas vezes a pessoa tem uma matriz de identidade e ela foi formada para que ela se comporte em grupo de maneira X, Y, Z, mas ela vai variar a depender do domínio específico que ele esteja usando, porque existem competências e vamos dizer assim, papéis sociais que foram treinados em contextos específicos, em domínios específicos, né? Um componente central e extremamente importante da formação da nossa personalidade é exatamente como nós nos comportamos, como sentimos, como pensamos e como desenvolvemos as nossas crenças, né, que formam o nosso padrão atitudinal. A atitude é formada por sentimentos, por comportamento e cognição, vinculado ao modelo aprendido. Então, esse quarteto, né, sobretudo esse trio, sentimento, cognição e comportamento, formam as nossas atitudes, que são aprendidas e desenvolvidas. Quando muito praticadas, elas entram numa área de especialista e a gente simplesmente repete esse padrão intermitentemente. E isso é extremamente importante para a gente, porque quando nós vamos trabalhar na psicoterapia integrativa, é com as atitudes, é com os processos de comportamento, crença, né? Com a crença, com os sentimentos e com o comportamento que a gente vai dedicar uma atenção extremamente especial para o nosso trabalho clínico e o trabalho de desenvolvimento de pessoas. De forma que a gente consegue lidar com esse processo desde o começo do processo psicoterápico. Então, quando a gente pensa em mudança, em transformação, nós vamos fornecer aos nossos clientes a condição de que ele possa lidar com os ambientes de transformação psicoterápica, sobretudo com um entendimento de que cada um desses processos que a gente visualiza aqui, ele tem a condição de nos ofertar e de nos oferecer um conjunto de princípios, né, que envolvem a condição de podermos atuar clinicamente. E essa atuação clínica, ela vai sobretudo, ela vai nos permitir que a gente tenha a condição de ter uma atuação muito consolidada, muito consciente, né, em cada um desses processos que envolvem a personalidade. A quarta parte, vamos dizer assim, o quarto fator são os processos psicológicos internos. E os processos psicológicos internos, eles são cercados de emoções, são cercados de áreas que, na verdade, né, determinam, né, a nossa experiência interna, né, a nossa experiência mental. Memória, a motivação, as emoções, as sensações, o pensamento, a linguagem. Então, muitas vezes, uma pessoa é marcada
com a sua estrutura de personalidade dentro de um contexto onde ele tem, na verdade, assim, uma marca, né, por algum processo específico. Então, vamos dizer, a pessoa ela é considerada, né, uma pessoa com memória boa, considerada uma pessoa que ela sente muito as emoções, que as emoções são todas ampliadas. E os processos de personalidade, da maneira que a gente entende, elas formam domínios e subdomínios, tá? Elas formam domínios e subdomínios. Cada um desses processos aqui que forma esse terceiro núcleo forma os subdomínios dentro de um domínio específico, que elas são trabalhadas na clínica de acordo com a necessidade. Então, por exemplo, na clínica, muitas vezes, nós precisamos atuar nas crenças, no aparelho perceptivo da pessoa. A pessoa está percebendo o mundo, está percebendo a si mesma de uma maneira pessimista, de uma maneira cercada de problemas, né? A pessoa dá um valor muito grande a determinados pensamentos estereotipados. Então, o nosso foco do nosso trabalho é exatamente desatar esse nó, é exatamente trabalhar essas questões que envolvem, né, essas estruturas que acabam por determinar o comportamento das pessoas. Esses subdomínios, eles são interligados, eles têm uma ligação. Então, é como se a gente entendesse a personalidade na psicoterapia integrativa como ela sendo composta de 2 níveis majoritários e um subnível, né? Ou seja, é como se tivesse o primeiro núcleo duro aqui da personalidade e um segundo núcleo composto por vamos dizer assim, um subnível aqui, que não é exatamente um nível, que separa cada um desses processos. E ao fazermos o nosso trabalho, nós vamos estar lidando, né, com as crenças, com a cognição. A partir do momento que lidamos com as crenças, eclodem sentimentos que são tratados e trabalhados na clínica e também desenvolvidos, para que a gente possa fazer uma mudança comportamental adequada. E quando a gente começa a ensinar a pessoa começa a aprender como pode desenvolver mais habilidades sociais, como ela pode desenvolver mais expertise para lidar com aquele assunto, né? Ela vai aprendendo a atuar de maneira nova, a própria personalidade ela já passa a se alterar. A gente já começa a permitir que as atitudes uma vez que as atitudes sejam alteradas e transformadas, que a gente tenha a condição de mudar um conjunto de processos que envolve esse núcleo mais duro, né? O núcleo do eu, as crenças que a pessoa tem sobre si e tudo mais. A partir do momento que a pessoa começa a entender que ela é capaz de fazer determinadas tarefas, ela vai pensar de maneira mais positiva sobre si mesma. Ou seja, esses processos eles têm uma ligação, tá? Em 3 níveis. O primeiro está aqui, o segundo nível está aqui, né? E o terceiro, que eu estou chamando aqui de subnível, fica nessas bolinhas aqui adjacentes que eu estou apresentando para vocês. E é claro, a personalidade também é formada por uma identidade corporal, né? A autoimagem, as habilidades corporais, né? A prática ou não de atividades físicas, os sistemas do corpo. Por quê? Porque nós somos seres que nós temos uma parte biológica, uma parte psicológica, uma parte social, uma parte espiritual, e esses sistemas formam um grande bloco. Então, quando a pessoa sente de uma determinada maneira, pensa de uma determinada maneira, ela vai também desenvolver um conjunto de processos biológicos que estão atrelados ao seu corpo, né? E uma parte muito importante do trabalho de personalidade que nós fazemos na psicoterapia integrativa é a integração e a consciência corporal, né? O fato da pessoa ter e desenvolver, né, um conjunto de processos e de princípios que vão permitir que a pessoa se veja, né, de uma maneira diferente a partir da sua, vamos dizer assim, mudança no corpo, né? Desenvolvendo um conjunto de habilidades também de manutenção de tarefas, de atividades, mudando a rotina, as práticas de vida, né? E uma dimensão extremamente central é a dimensão da vida social, porque nós desempenhamos papéis. Esse é um modelo muito bem apresentado, né, no psicodrama, onde a gente desenvolve um conjunto de papéis familiares, de grupo de amizade,
papéis culturais, né, da vida em sociedade e, sobretudo, papéis de trabalho, né? O trabalho exerce uma centralidade muito grande na vida dos indivíduos nas sociedades modernas, né? E muitas vezes os papéis que envolvem as práticas de trabalho, as práticas laborais, elas são centrais para que a gente possa estar lidando no processo de desenvolvimento da clínica, né? Assim como o papel das instituições, tá? Das igrejas, das associações, dos processos que envolvem a nossa vida social, sobretudo numa sociedade que é religiosa, que tem práticas institucionais tão sólidas e fortes como a sociedade brasileira, tá? E por fim, a vida espiritual. Mas Henrique, por que você separou a vida social da vida espiritual? Porque muitas vezes a prática institucional de uma religião, ela tem um conjunto de rotinas, ela tem um conjunto de regras, de ritos, que não necessariamente são ritos que a gente pode chamar de ritos que envolvem a espiritualidade, que mexe com níveis de consciência. Não, muitas vezes são rituais automáticos, que envolvem a consolidação de valores, né, com mais rigidez e tudo mais, que é bem diferente dessa conexão da fé, da força motriz, essa conexão com o divino, né? E isso é um aspecto central. A psicoterapia integrativa, nós usamos toda a parte científica para lidar, né, com os aspectos da espiritualidade, porque é aí que está o propósito de vida, um conjunto de práticas que são centrais. E num survey, numa análise enorme que foi realizada pelos autores integrativos, o trabalho com a espiritualidade de uma maneira laica, de uma maneira bem desenvolvida, ela é extremamente importante para a mudança terapêutica. Assim como o manejo de uma sessão, o psicoterapeuta que entende e usa essa dimensão da espiritualidade para consolidar, né, essa dimensão de propósito, de futuro, né, para fazer com que a pessoa desenvolva uma noção de onde ela quer chegar, né, na sua vida, ela é muito central, ela é muito importante para o desenvolvimento de pessoas e assim como para as estratégias de tratamento, né, dar sentido ao self, lidar com processos que envolvem, né, as inteligências e as estruturas arquetípicas, né, desenvolver e ter um entendimento sobre as crenças e as práticas espirituais, né? E tem uma coisa importante, que nós, na psicoterapia, o nosso conceito de personalidade não é uma personalidade que é igual a um cérebro, que é igual a estruturas cerebrais que são aprendidas. O conceito de personalidade integrativa, ele é integrativo, então ela tem um componente mente, corpo, cérebro, mas é uma personalidade que ela interage, né? Da mesma forma que o aparelho celular ela recebe ondas e emite ondas, nós entendemos, até porque, né, nós trabalhamos com a epistemologia da complexidade, então nós entendemos que nós somos sistemas abertos, que interagimos, né, com outras pessoas, não só com sistemas de comunicação e de troca comportamental, mas também com transmissão, também com transmissão de informações que são subjetivas e não são, vamos dizer assim, somente, né, informações que envolvem, né, esse contato e essa aproximação do divino. E muitas vezes a personalidade ela sofre interferência disso. A gente vai ver isso em centenas de religiões distintas, onde você vai ter, né, rituais de religiosos onde a pessoa ela tem uma possessão, ela recebe uma influência, né? Ou seja, existe uma permeabilidade. E nós passamos a estudar isso cientificamente, para que possamos também trabalhar com isso, né? E o Jung chamava também isso de inconsciente coletivo. De alguma maneira, a personalidade, as crenças, os temores e as emoções são afetadas por informações do inconsciente que está aí no mundo e que nós recebemos essas informações via sonho, via, né, outros aspectos da intuição, e muitas vezes isso causa interferências na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir, de atuar,
né? Então, por isso que a gente chama aqui não só de inteligências, vamos dizer assim, humanas, mas de, vamos dizer assim, exointeligências, no sentido de inteligências fora do humano, né? Fora do nosso, muitas vezes da nossa compreensão, porque muitas vezes na clínica ela vem encapsulada sobre códigos do inconsciente, de sonhos, e isso às vezes guia o comportamento e as ações da pessoa sem que ela tome sem que ela tenha uma clareza sobre isso. E entender e fazer a separação e o entendimento desses processos, ele é extremamente importante para a gente. E essa dimensão, segundo o conjunto de autores da psicoterapia integrativa, ela é extremamente importante para o trabalho clínico, assim como o trabalho nos processos básicos, assim como o trabalho nas atitudes, que acaba percorrendo uma dimensão extremamente central, tá, no processo de desenvolvimento da personalidade. Mas uma coisa que eu quero deixar bem claro, deixar muito bem amarrado, deixar muito bem entendido para vocês, tá? Essa é uma coisa central. O trabalho com a personalidade na psicoterapia integrativa, ele é desde o primeiro momento, então a gente faz diagnóstico para entender como é que a pessoa estrutura, como é a parte dinâmica, de que forma o processo de desenvolvimento de personalidade aconteceu, onde estão os principais nós, os padrões de repetição, de comportamento, de atitude. Então essa é a primeira parte. Logo no começo do trabalho, o diagnóstico é exercido com um conjunto de métodos científicos, né? Teste psicológico, o uso do DSM, mas a gente não foca nos aspectos problemáticos, tá? No sentido de ficar preso a eles. A gente tem, porque a gente precisa classificar e ter um entendimento sobre os aspectos disfuncionais. As pessoas que trabalham com desenvolvimento, que não trabalham com a parte clínica, eles focam nos aspectos onde, né, do que precisa desenvolver, então foca muito mais, que é o que a gente realmente dá mais importância. O que precisamos fazer, o que aquele cliente deseja atingir. Então, nós trabalhamos com o potencial da personalidade. Nós trabalhamos com a personalidade no sentido de desenvolvê-la, né, de integrar a personalidade. Então, a primeira parte importante é que, como esses módulos todos, muitas vezes, a partir das experiências sociais, a partir do conjunto de processos biológicos, eles formam blocos independentes. Nós recebemos na clínica pessoas totalmente desintegradas, cheias de inconsistência, de incoerência. Muitas vezes eles foram preparados para fazer uma determinada profissão que não gostam. E isso é que causa o sofrimento psíquico adoecendo, causando as depressões, causando um conjunto de processos que vem a ser, né, uma adaptação inadequada. Muitas vezes é o aprendizado inadequado de origem social, muitas vezes é uma pressão que a pessoa recebeu da família ou de associações religiosas ou enfim, de grupos que têm força sobre a vida da pessoa e que ela está, de certa maneira, deslocada do seu eixo vital, do seu eixo de vida. E o papel da psicoterapia é integrar essas partes de personalidade, fortalecê-las para que a pessoa encontre seu potencial. Então, nós focamos nesse potencial. E é impressionante o que a gente consegue com esse tipo de trabalho. Integrar os processos, fazer com que a pessoa pense melhor sobre si mesmo, pense melhor sobre o mundo, trabalhar, né, nessa esfera cognitiva, tirando crenças que são crenças limitantes, que são crenças abusivas, ao mesmo tempo tratar com mecanismos inconscientes que são estruturados e organizados, né, desde o começo de desenvolvimento da vida da pessoa, e que ele forma adaptações inadequadas e, claro, a pessoa quando vai atuar na vida profissional, na vida familiar, na vida afetiva, com grupos, com colegas, ela vai ter um conjunto de dificuldades muito grande porque o estilo de criação que a pessoa recebeu é incompatível com como e de que forma ela trabalha. Então, nós trabalhamos com um conjunto de aspectos que são centrais para o desenvolvimento da personalidade. Ressaltando alguns princípios, né, que são máximas que a gente da psicoterapia integrativa acredita, né, enquanto modelo de personalidade. Nós entendemos que a personalidade é formada por blocos
onde esses blocos eles têm um componente biológico, um componente psicológico, um componente social e um componente espiritual, de maneira que eles se organizam num conjunto de domínios, né, em 2 níveis e um subnível, né? Para algumas pessoas, professor, 3, né? Tudo bem, vamos deixar assim. Por que a gente coloca 2 níveis e um subnível? Porque esse outro detalhamento que muitas vezes a gente precisa estar trabalhando, que envolve os papéis sociais, a congruência, né? Muitas pessoas, sobretudo, elas têm uma inadaptação por conta da vida em sociedade, que traz, ou seja, a família trabalha a pessoa de um jeito, cria dentro de um formato, e a sociedade vai dar um outro conjunto de informações. Às vezes, o problema está na rigidez, na congruência desses papéis, né? Pessoas que passaram a vida toda recebendo o mesmo conjunto de informações e têm a vida extremamente limitada, circunscrita, de uma forma rígida, com a forma de pensar, de sentir, de agir extremamente limitada. Outras vezes o problema é na inconsistência, na incoerência. A família levou para um lado, a sociedade levou para o outro, e o biológico da pessoa, o que a pessoa realmente é, o que ela gostaria de ser, ela está perdida aí nesse bloco. Então é como se fosse um conjunto de vetores, cada um puxando para um lado, e a pessoa está ali sem saber exatamente como deve agir, se comportar e atuar. E o trabalho de integração, ele envolve exatamente fazer essa mediação desse conjunto de forças, desse conjunto de processos. E o terceiro princípio, que é central, repare, o primeiro princípio, formado de níveis: biológico, psicológico, social, espiritual. Segundo bloco, um conjunto de domínios, onde a gente vai trabalhando cada um desses conjuntos de maneira adequada, né? Terceiro princípio, ela é permeável, ela muda. Estamos em constante transformação. E o papel da psicoterapia é dar elementos, dar mais velocidade. E o papel da psicoterapia também é dar mais conforto para o trabalho, o tratamento, o desenvolvimento, né, do nosso cliente, né, do nosso... Isso é central para a gente, tá, pessoal? É aí que a gente, de certa maneira, consegue, vamos dizer assim, ajudar a desatar os nós, ajudar a que o trabalho ele seja bem executado. A psicoterapia integrativa tem um modelo onde a gente procura muito, né, usar métodos ativos e métodos subjetivos. Então, muito do trabalho na psicoterapia integrativa é clássico, lidar com a subjetividade, o pessoal vai para a sessão, né, ou seja, é um trabalho com a metodologia que é desenvolvida clássica para trabalhar com o inconsciente. Divan, todo o trabalho desenvolvido, né, na psicanálise, na psicoterapia junguiana, trabalho com sonhos, trabalho com associação livre. Então esse é o clássico. O cliente ele vai passar 60% do tempo lidando com essas características, falando, reorganizando. Só que temos também o trabalho ativo, então a gente vai trabalhar com habilidades sociais, com biblioterapia, vamos trabalhar com ensaio de papel, com roleplay, vamos trabalhar com outras técnicas que vão ajudar a pessoa a organizar e a estruturar todo esse material subjetivo. Então ela acaba dando um potencial enorme, porque o trabalho subjetivo, a pessoa vai ter consciência e vai ter clareza sobre como é que ela faz, como é que ela trabalha, quais são os pontos que ela quer mudar. E o trabalho ativo, ela vai permitir que ela tenha a condição de sedimentar, de expandir, né, o seu processo de mudança. De uma maneira bem prática, bem consciente, 100% íntegra, científica. Então a gente está o tempo todo dialogando com as áreas de saber, com o campo científico, dialogando com os processos de transformação. Por isso que a gente consegue ter tanta eficácia e eficiência. Tanto para lidar com os problemas, né, depressão, ansiedade, fobias, problemas alimentares, quanto para fazer o desenvolvimento da pessoa, né, fazer com que ela tenha a remuneração que ela deseja ter, fazer com que ela tenha a liberdade que ela deseja ter, fazer com que ela vivencie a sexualidade da maneira que ela precisa vivenciar, que está coerente com os aspectos que envolvem, né, o self. E, claro, é uma área, é uma linha de psicoterapia totalmente laica,
com respeito à diversidade, com respeito aos aspectos, né, da personalidade da pessoa, respeitando o tempo e o timing do cliente. Por isso que a gente usa muito a análise de sonho para saber qual o momento adequado de fazermos cada uma dessas atuações. E o trabalho é feito, claro, com um plano de tratamento. A gente abre o trabalho na psicoterapia, que a gente vai ter uma live que eu vou discutir, tá, sobre o plano de tratamento, fazendo um planejamento junto com o cliente sobre, né, onde é que ele quer chegar, quais são as metas que ele quer atingir. E isso vai sendo mudado, vai sendo atualizado a cada 6 meses, a cada ano, né, isso vai sendo reconfigurado, tá? O trabalho, ele envolve a necessidade de um entendimento teórico, de um trabalho prático. A gente só aplica no cliente aquilo que a gente já passou, né? Ou seja, a gente tem uma filosofia de trabalho muito bem consolidada, que envolve também uma maneira, um jeito de pensar que nos permite fazer esse trabalho, essa atuação na personalidade de maneira mais intensa. De forma que a gente tenha a condição, né, ao trabalharmos com a personalidade, de trabalharmos com um conjunto de processos e sistemas que envolvem a vida do indivíduo em diversas esferas. Ou seja, esse é o quarto princípio. Então, a personalidade, além dela ser permeável, ela sofre algumas, vamos dizer assim, algumas ressonâncias com algumas relações com que a pessoa está vivendo no contexto, no espaço específico, na inserção de grupos, né? Então, assim, a gente vai ter esse entendimento também, tá? Ou seja, todo o conhecimento, toda a bagagem do psicodrama, da psicologia social, da psicologia que envolve, né, o contexto social, nós utilizamos, tá? Para que a gente possa entender a personalidade dentro de uma característica multidimensional. E uma parte que é bastante central também do entendimento da personalidade é que a gente vai ter a condição, né, sobretudo, de lidar. Deixa eu apagar esse material aqui para a gente poder. A gente vai ter também a condição de lidar com cada um desses domínios e subdomínios de maneira clara, porque a gente consegue fazer uma avaliação e um diagnóstico de quais são os espaços que têm mais peso e que são mais determinantes para o desenvolvimento do trabalho. Ou seja, onde é que estão os hubs? Onde é que estão os nós de ligação mais consistentes que a pessoa precisa alterar? Então você vai pegar uma pessoa que está muito presa, que está muito vinculada, que tem uma filosofia de vida toda bonita, mas que não age, que não atua. Então nós vamos desenvolver estratégias de ação, de mudança de comportamento, de atuação. Ao passo que o contrário também ocorre. Você tem uma pessoa extremamente reativa, que se comporta, mas não reflete, vai fazer um trabalho na ética, nos valores, vai fazer um trabalho nas emoções, né, para dar equilíbrio de forma que a personalidade possa ser fortalecida. O trabalho com a personalidade, né, além desse modelo específico, o trabalho na personalidade ele envolve, sobretudo, vamos dizer assim, 2 grandes momentos. No primeiro momento, nós trabalhamos sobretudo com as atitudes, onde a gente vai estar focando na cognição, nos comportamentos e nos sentimentos, né, as estratégias de aprendizagem, de sedimentação dos padrões de atuação, nos processos psicológicos internos, tá? Nosso foco é muito vinculado ao trabalho de emoções e sentimentos, tá? E muitas vezes a gente usa o sonho, nós usamos, né, o trabalho nos traumas, em memórias traumáticas, para modificar o topo motivacional, para modificar a forma que a pessoa vê o mundo e fortalecer novos padrões de comportamento, sentimento e cognição. Então, na
primeira parte do trabalho, nós estamos muito vinculados ao trabalho nas atitudes, nos processos internos, que é a dimensão, vamos dizer assim, psicológica, né, do trabalho integrativo. Trabalhamos com essa dimensão psicológica e vinculamos, logo que podemos, né, logo 3, 4 meses de trabalho clínico, nós começamos a mexer com a outra dimensão, porque a gente sabe que o trabalho numa só dimensão, se a gente fica só no psicológico, o trabalho fica muito mental, o trabalho fica muito, né, e a gente vai colocar o corpo e a vida ou a vida social para também ser trabalhado, para que a pessoa adquira uma prática coerente. Porque o que nós queremos na psicoterapia integrativa, o nosso alvo é a integração da personalidade. Uma personalidade integrada, ela é íntegra, ela tem uma prática coerente com os valores, ela tem uma prática coerente com a forma de pensar, ela tem sentimentos coerentes com as suas crenças, né? E uma vida social coerente com a forma que ela pensa, sente e age. Então a gente inicia o trabalho nesses 4 níveis. Na primeira fase, os primeiros meses, aqui nesses 2, nas atitudes e nos processos psicológicos internos, e assim que começamos a ter a oportunidade, o paciente já evoluiu, o cliente já cresceu, já está mais desenvolvido nas suas atitudes, começamos a colocar o trabalho no corpo e na vida social. Por isso que a psicoterapia integrativa ela é tão poderosa, tão rica para estar lidando com os processos. Porque nós vamos lidar com a vida mental, que está aqui nesses níveis, tá? Está aqui nesses níveis, esses quatro primeiros níveis. Nós vamos lidar com a parte biológica, nós vamos lidar com o social e vamos lidar com o espiritual. Repare que nós temos 4 grandes domínios vinculados ao nível psicológico. O 1, 2, o 3 e o 4. Um domínio vinculado ao corpo, um domínio vinculado à vida social, um domínio vinculado à vida espiritual. Né? Então, a gente inicia lidando com esses 2 e vamos aprofundando até que a gente consiga incluir outros níveis. Inicialmente, nós trazemos o corpo ou o nível social, né? Para que a pessoa possa fazer o ciclo completo entre a mudança de crença, a mudança nos sentimentos, a mudança no comportamento, atrelado ao desenvolvimento e ampliação da sua percepção de si e do mundo, atrelado à sua consciência corporal, atrelado à sua atuação social. De que maneira eu posso atuar socialmente, tanto no trabalho, nas instituições que eu participo, tanto nos grupos de amizade, de uma maneira mais empática, de uma maneira mais saudável, de uma maneira, né, que envolva uma troca social, né, onde as duas partes ganhem, né, por igual. De que maneira isso ocorre? E é dentro dessa conjuntura que nós, ao focarmos, né, no nível psicológico e desenvolvermos o trabalho aqui nesse nível, é que a gente vai vai nos permitir que a partir do momento que a gente deixa isso muito bem sedimentado, que a gente trabalhe o corpo, né, ou suba e trabalhe o social, tá? Quando o trabalho ele é ancorado aqui nesse nível, você pode trabalhar de forma bottom-up, ou seja, de baixo para cima. Trabalhou o psicológico, depois vai para o social e para o espiritual, e depois desce para o biológico, ou de forma top-down. Trabalhou esse nível aqui ancorado no nível psicológico e desceu para o biológico. Desceu para trabalhar as sensações, né? Henrique, como é que a gente faz essa decisão? O próprio cliente orienta. Então vamos dizer, o cliente ele chega tomado de uma crise depressiva, tomando ansiolítico, um conjunto de coisas que está mexendo no corpo dele. Vamos trabalhar a alimentação. Muitas pessoas estão extremamente intoxicadas com alimentação de baixíssima qualidade. Vamos trabalhar aspectos que envolvem, né, a prática de exercício, de estratégia, de estruturas para que ele possa, né, se desintoxicar, né, porque está muito parado, então o corpo não tem a condição, né, de expelir, né, ou seja, de
de organizar, né, aquelas emoções, tudo aquilo que ele está sentindo. Então, pessoas que estão tomadas, né, de crenças negativas, de pensamentos negativos, eles se intoxicam. Então, o trabalho ele pode ser de baixo para cima, tá? Focamos nesse nível e subimos. O trabalho pode ser de cima para baixo, focamos nesse nível e descemos. Ou seja, o trabalho bottom up, trabalho top down, tá? E muitas vezes, quando você faz esse ciclo, você retorna e vai trabalhando isso tudo conjuntamente. Esse trabalho conjunto, junto com a participação do cliente, que envolve práticas espirituais, práticas sociais, psicológicas e biológicas, integra a personalidade. Porque nós somos esse todo. Aquelas separações, aquelas bolinhas, aquelas dimensões, aquilo tudo é somente para um aspecto didático, né? Nós atuamos como um todo, mas muitas vezes estamos extremamente fragmentados, que nem aquelas bolinhas. Então precisamos de um trabalho conjunto, integrativo, para poder fazermos essa integração adequada da personalidade. E essa integração, ela sobretudo se dá de maneira, né, assim, ampla, tanto no trabalho de tratamento, quanto no trabalho de desenvolvimento humano, quanto no trabalho de desenvolvimento da personalidade. De forma que a psicoterapia integrativa, ela nos permite, ela nos possibilita lidar com todas essas atmosferas, com todos esses cenários, de maneira plena, de maneira muito bem, vamos dizer assim, muito bem axiomatizada, né, de uma forma científica, de uma forma muito bem organizada. Nós começamos o trabalho nessa dimensão atitudinal, lidando com os pensamentos disfuncionais, lidando com os sentimentos desadaptados e as ações inefetivas. Isso tudo é o trabalho nesse eixo atitudinal. As atitudes são formadas por crenças, por um componente cognitivo, pelas crenças, por um componente emocional, né, pelos sentimentos, e por um conjunto de processos do comportamento. Então, a junção entre comportamento, né, pensamento, né, ou crença e sentimento forma o bloco das nossas atitudes. É dessa forma que nós nos comportamos no mundo, tá? E é por isso que logo no começo do trabalho, onde a gente abre um contrato terapêutico e faz as primeiras sessões com o cliente, nós vamos entender as atitudes, tá? Nós vamos entender as estruturas, os padrões repetitivos, quais são os comportamentos que a pessoa repete que gostaria de abandonar, quais são os pensamentos, as crenças limitantes, quais são os sentimentos que são desadaptados, né? Ou seja, pessoas com muito impulso, pessoas com pouco impulso, muito medo. Então a gente vai lidar com todos esses componentes. Existe uma terapêutica, um formato adequado para, em cima desse diagnóstico da personalidade, em cima desses processos, eu vou ter uma aula específica que eu vou falar sobre diagnóstico, vou falar sobre, né, a parte de avaliação, e depois uma parte que a gente vai falar um pouco sobre as intervenções e o plano terapêutico. Enfim, a gente vai ter durante essa semana um conjunto de conteúdos voltados, né, para o entendimento desses princípios, desses processos. E isso é muito central para a gente, porque é a partir do trabalho né, que inicia nessas dimensões que a gente vai ter a condição de desenvolver adequadamente o nosso cliente. Ou seja, trabalhamos aqui o padrão atitudinal, né, os pensamentos, os sentimentos e as ações, formando, né, um conjunto de mudanças de atitude, tá? Esse aqui é o componente atitudinal, esses três aqui. E a partir daí, automaticamente a gente mexe na fisiologia, a gente mexe no corpo da pessoa, porque ao sentir diferente, ao pensar diferente e ao se comportar diferente, você automaticamente mexe no corpo, você mexe nesse nível biológico daqui. Mexeu nesses dois, automaticamente você vai mexer no terceiro nível, que são os padrões interpessoais. Ou seja, os padrões de personalidade eles vão começar a serem alterados. Inicialmente nos papéis, depois em algumas estruturas que vão começar a mudar a crença que a pessoa tem sobre ela mesma. Então, pessoas que se sentiam incapazes começam a se sentir mais capazes. Às vezes tem um determinado momento na clínica onde a pessoa sai de um sentimento de incapacidade para um sentimento de superpoder. E isso é importante que seja lidado também. E isso diretamente vai lidar com
os sistemas sociais e o contexto cultural. E essas alterações, a forma que a pessoa atua, a participação em associações, em instituições, a participação que a pessoa tem nesses contextos, vai atuar diretamente com o propósito de vida, vai atuar com cenários espirituais, a conexão que ele tem, a crença que ele tem no outro, a crença que ele tem, né, nos sistemas que envolve a vida espiritual. E vida espiritual aqui, tá, pessoal? Não entenda somente como vida religiosa. A psicoterapia integrativa é laica, totalmente científica. Nós trabalhamos com essa dimensão exatamente para desenvolver propósito de vida. Nós respeitamos a vida espiritual de cada paciente, da forma que ele traz. Muitas vezes a gente tem o trabalho para poder fazer. A pessoa chega muito rigidamente, está sendo manipulada por uma determinada corrente religiosa, né, participação de uma seita e tal. A gente vai atuar para abrir o universo de vida da pessoa, para que ela conheça outras práticas, para que ela, né, ou seja, para que ela adquira mais flexibilidade. Claro, respeitando a decisão dela. A gente não vai demover, né, o nosso bate-papo não é sobre fazer a cabeça da pessoa de uma religião A ou B. É o oposto disso. O trabalho da psicoterapia é libertador. É fazer com que a pessoa tenha a prática social e espiritual que ela necessita, que ela queira. Tá? Isso aparece no sonho, a pessoa vai se tornando consciente disso. Para isso é importante que o terapeuta conheça de várias religiões, consiga transitar, para que a gente trabalhe de forma laica, responsável, respeite os rituais, né, que cada religião tem, e que também a gente possa ter a condição de desenvolver uma ampliação, porque muitas pessoas estão, sobretudo no Brasil, por conta da alta carga, né, de instituições religiosas, né, modelando o comportamento. A gente precisa, muitas vezes, ter o entendimento de como podemos lidar com isso tudo. Então, dentro da personalidade, esse é o modelo de que nós desenvolvemos o nosso trabalho. Professor, Henrique, você está aí trabalhando nas atitudes e de repente chega a pessoa e começa a trazer determinados aspectos da vida espiritual. Ela atua também, as atitudes elas estão presentes na vida espiritual dela, né? Então, e muitas vezes determinando como é que ela deve agir em outros cenários, né? Por exemplo, muitas religiões têm uma prática que vai mexer diretamente com como a pessoa pensa o corpo, a sexualidade. Muitas religiões ela tem uma prática que ela vai diretamente dar para a pessoa como é que ela deve sentir a sexualidade e o corpo. E isso vai formar ações que muitas vezes são informadas por pessoas que vêm de cenários religiosos carregados de estereótipos, de preconceito, né? E o trabalho na psicoterapia integrativa ela vai permitir que a gente altere todo esse conjunto de sistemática. É por isso que o trabalho da psicoterapia integrativa ela é tão intenso e tão eficaz. A gente vai ter na psicoterapia integrativa um conjunto de práticas, né, fazendo uma síntese, essa é bastante importante, um conjunto de práticas. A gente vai trabalhar nessa primeira fase do trabalho com duas dimensões, as dimensões atitudinais, pensamento, ação e sentimento, e com dimensões contextuais, né? O corpo, a parte biológica, os padrões interpessoais, os sistemas sociais e contextos culturais. Sempre priorizando, né, a partir do momento que você trabalhou um nível das dimensões atitudinais e deixou isso mais ou menos sedimentado, você começa a lidar com outro nível que está aqui do lado, certo? Isso faz com que o trabalho ele fique muito efetivo, a gente consiga fazer o desenvolvimento integrado da personalidade, tá? Mas de que maneira nós fazemos? Então, ou seja, para trabalhar os pensamentos, nós usamos um aporte cognitivo, né? O trabalho nas crenças, o trabalho no mindset, o trabalho nos sistemas, né, cognitivos na pessoa, com um modelo cognitivo de trabalho. O trabalho nos comportamentos, claro, o trabalho de modelagem, desenvolvimento de ações comportamentais. Trabalho no sentimento, sobretudo o modelo experiencial, de trabalho também que envolvem, né,
vamos dizer assim, o trabalho no trauma, o trabalho, né, no inconsciente, o trabalho no biológico, um trabalho biopsicossocial. Lidamos demais né, com o modelo psicodinâmico, né, da psicanálise, da terapia junguiana, ao lidar com os padrões interpessoais. Ah, professor, e nós temos que entender de todas as teorias para fazer isso? Não, o trabalho é bem simples, no sentido de que a gente vai usar os métodos centrais de cada um desses modelos, nós treinamos, desenvolvemos como fazer e em que momento fazer. Muito do trabalho, quase o dia a dia do nosso trabalho é um trabalho psicodinâmico, ou seja, trabalho com sonho, trabalho com estruturas do inconsciente, né? E quando a sessão acaba, às vezes passamos uma biblioterapia, passamos um trabalho para que a pessoa entenda como fazer mudança de comportamento, como, né, alguns livros que ensinam, né, mudar de atitude, essa coisa toda. E na sessão, às vezes, exercemos experiencialmente algumas sessões para a pessoa fazer treino de papéis. Isso permite que a pessoa vivencie psicodinamicamente aquele trauma, trate aquele trauma, mas aprenda um modelo de conduta novo, tá? Algumas vezes é feito dentro da psicoterapia, outras vezes é uma atividade que a pessoa leva ou faz, ou naturalmente a pessoa acaba atuando. Olha, fui lá e agora atuei diferentemente. Opa, como é que foi? Então você vai lidar com isso. Ah, Henrique, mas todo terapeuta já faz isso. Não com esse aporte, não com esse grau de expertise e não fazendo planejamento e pensando integrativamente, porque a gente vai entender que tem uma sequência correta de fazer isso para cada situação específica que a pessoa está vivenciando, e a sequência é tudo. Saber que em alguns casos você começa no psicodinâmico e que em outros casos você começa no experiencial, isso faz toda a diferença. E a sequência é certa, porque às vezes a pessoa fica lá, terapeuta, fale mais sobre isso, eternamente fale mais sobre isso. E trabalhando somente a fala, sem entrar em questões que são experienciais mais aprofundadas. Então isso é bastante importante, né? Com os sistemas sociais, um modelo que a gente usa bastante, apesar de usarmos vários referenciais, é o sistêmico. E com contextos culturais, né, trabalhos multiculturais, ou seja, aprendimento, entendimento, o terapeuta que está em formação com a gente, ele recebe formação em outras religiões, ele recebe formações, né, sobre a ciência da religião, que hoje é um campo acadêmico extremamente importante, extremamente bem estruturado e bem desenvolvido. De forma que a gente tenha a condição de lidar com esses aspectos na psicoterapia integrativa, sempre conectando, né, a ciência com a prática cultural, sempre conectando com a inovação, com a arte, né? Uma coisa que eu gosto de falar muito para os meus alunos é que a psicologia, em alguns países, ela é arte. Claro, a gente usa ciência, mas a partir de um conjunto de desenvolvimento e treino que são artísticos. Aqui está a bibliografia, tá, dessa aula de hoje. Eu usei muito esse handbook, é um handbook que eu indico para quem quer aprender psicoterapia integrativa, tá? O trabalho do Norcross, muito importante. É um livro que já tem 15 anos, mas é um livro ainda atual. E esse capítulo aqui, tá, do livro do Weiner, que trata da psicoterapia integrativa, no handbook de psicologia, está no 8º volume. Esse é o capítulo 13. Então esses dois, né, são leituras introdutórias assim excelentes, tá? E um grande abraço, pessoal. E é dessa forma que a gente entende a personalidade. Eu vou aprofundar isso em aulas adiante, né, em aulas que vão estar aqui no canal também. Você pode usufruir, né, do entendimento da episteme, da psicoterapia, ou seja, o nosso modelo de homem, como pensamos, né, essas atmosferas de vamos dizer assim, de personalidade, utilizando o modelo que envolve, né, sobretudo o entendimento, né, da psicoterapia integrativa. E para a gente é muito importante que a gente possa fazer essa transformação, né, dos padrões da personalidade, porque é a partir dessa transformação que nós fazemos e temos a condição de fazer a psicoterapia atuar
de maneira mais sólida, mais consistente. Então, assim, é muito importante que a gente entenda, tenha um modelo de personalidade sólido, que possamos saber, né, fazer essa diferença entre personalidade, identidade, self, quais são os núcleos, quais são essas nuances de trabalho que a gente tá articulado. Nós trabalhamos de uma maneira muito direta com a personalidade, então esse é o nosso dia a dia, né? Porque na verdade a psicoterapia integrativa ela está focada na transformação, ok? E é isso, espero que vocês gostem. Deixa o seu recado aqui embaixo, né? Fala, pede live, pede, né, aulas, material para que eu possa complementar. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Nos encontramos na nossa próxima aula, ok? Um grande abraço para vocês e a gente vai estar na psicoterapia integrativa, a gente vai estar lidando com um conjunto de processos, né, que envolvem o entendimento, a organização e a articulação de fenômenos de processos que envolvem, né, um pensamento científico sobre o humano, um pensamento que envolve arte, ciência e inovação. Grande abraço.